Pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanet. Resumo do episódio 349. Seher chegou da consulta com Yaman e antes de sair do carro lembrou das palavras do médico em que dizia que ela agia como se fosse apenas uma tarefa que foi dada a ela para conhecê-lo ou descobri-lo. Ela em pensamento dizia por que estava ficando tão entediada. Depois que Yaman quis saber o que ela achava, Seher disse que pensou no que Aziz Beigato havia falado e ela disse que achava que ele tinha razão, mas não sabia por onde começar e sobre o que costumavam fazer. Yaman falou sobre algumas coisas, que costumavam ter longas conversas, ver filmes e que às vezes comiam como uma família e outras sozinhos e tals. Seher quis partir para o filme. Ela quis saber qual filminho iriam ver. Yaman lembrou de quando assistiram um filminho lindinho depois dela ter experimentado um de terror na primeira vez. Yaman lembrou do filme que ela gostava. Ele disse que era um belo filme que veria novamente com ela e que ela tinha sorte em assistir pela segunda vez porque não se lembrava. Em um dado momento, ela disse que lembrou de uma cena, porém ao falar o que aconteceria depois, Yaman disse que não aconteceria aquilo e Seher disse que estava muito longe em tom de pergunta. Tudão não tirava os olhos da Juma Marruá, ao passo que ela nem prestava atenção naquele espetáculo ao seu lado, pois é. E durante a sessão de cinema teve pipoquinha, por que não? Yaman tentando uma aproximação, mas Juma Marruá não permitia. Até cochilei nesse momento. Yaman teve que ficar só na pipoca mesmo. Seher disse que a menina era bonita. Yaman concordou, porém, diferentemente da última vez, Seher não ficou com ciúmes. E Tudão foi ignorado com sucesso. Em uma parte do filme, Seher chorou. Yaman disse que ela chorou quando viram aquela cena pela primeira vez e ela perguntou se era de verdade. Muito emocionada, ao final disse que realmente tinha sido um belo filme agradecendo Tudão. E muito mecânica quis saber o que mais costumavam fazer. Yaman respondeu que costumavam conversar e que eram longas conversas e que perdiam a noção do tempo. Eita, episódio borocochô, meu Deus! E partiu bola de gude com a familhinha. Seher não sabia o que fazer com a bola de gude, pois é. Logo após perguntar, Yaman explicou sobre as regras do jogo e iniciaram a brincadeira. Depois de algumas dúvidas que ela tirou, e no decorrer do jogo, acertou de primeira ganhando a partida. Yaman perguntou se ela tinha certeza que não lembrava de nada. Ele disse que ela havia esquecido de tudo em tom de pergunta e disse que exceto brincar de bolinhas de gude. Seher, irônica, respondeu que achava que era muito boa em jogar bolinha de gude antes. Yaman disse que foi sorte de principiante, porém Yusuf disse ao tio que ela não era iniciante, que já tinha vencido ele antes também. Yaman murmurou para o Cupidinho para apenas jogarem juntos. O homem não aceita perder nada. E ao chegarem no centro do triângulo, Seher perguntou se aquelas bolinhas eram dela a partir daquele momento. Yaman disse que ela havia ganhado. E após recolher tudo, ele a parabenizou e rolou até aperto de mão. Seher escolheu um livro para ler em seu quarto quando Yaman bateu na porta dizendo que havia outra coisa que tinham que fazer naquele dia. E Seher quis saber, mas Yaman quis fazer surpresa. Ele a levou para mostrar a Estrela do Norte e depois de Jangóis é a maior inimiga dele agora, depois de ter tentado contra ela com 3 tiros. Vocês lembram? Ela quis saber qual era. E ele disse que era mais brilhante, e ao ouvir a estrela, ela quis saber o nome. Yaman disse que era a Estrela do Norte. Seher perguntou se era uma estrela que deveria lembrar, e ele disse que observaram aquela estrela muitas vezes juntos. Seher, em tom de pergunta, disse que então era importante para eles. Yaman respondeu que ela foi testemunha da história deles. Ele disse que ela foi a bússola deles quando ficaram sem saída e não conseguiram encontrar o caminho, e que era um guia para o mundo deles, aquele que criaram com as próprias mãos, que ninguém poderia destruir, e que aquilo era o que ela costumava dizer, e ambos ficaram se olhando.
Em seguida, Yusuf, que estava com insônia, apareceu chamando os dois para seu quartinho. Yaman teve que explicar para Seher que no passado, quando Yusuf não conseguia dormir, costumavam colocá-lo na cama juntos e que era algo que sempre faziam. Naquele momento, Seher ficou pensativa e Yaman perguntou se era adequado para a tarefa dela. E depois de hesitar, ela aceitou. No quartinho, o Cupidinho disse que estava feliz por estarem lá, caso contrário, não conseguiria dormir e que se sentia leve. Yaman pediu que ele dormisse. Yusuf voltou a sobrepor as mãos deles e foi cuti. Parecia que Seher estava colocando a mão dentro da boca de um jacaré. Pelo amor de Deus! Ranço total desse roteiro, gente. Yusuf disse que amava muito e pediu que não saíssem até que ele dormisse. Yaman prometeu que estaria lá até que ele dormisse. Yusuf disse que talvez em breve os três dormiriam juntos como antes, pedindo que ele confirmasse. Yaman desejou que sim. O olhar de Seher era de pânico e em seguida ela tirou sua mão e saiu apressada. Ao descer as escadas assustada, disse que não lembrava de nada dele e que nem o conhecia. Ela quis saber por que estava nervosa. Em seguida disse que ele ainda era um estranho para ela, falando que não poderia ser daquela forma. Durante a consulta, Seher disse que fizeram tudo que o médico disse. Enfim, passaram tempo juntos e que fizeram as mesmas coisas que costumavam fazer, mas ainda não se lembrava de nada. Ela disse que achava que o dever de casa que lhe deu não funcionou. Ele quis saber como tudo aquilo a fez sentir e Seher teve o insight de alguns momentos. Logo depois, disse que eram como dois estranhos e que não o conhecia. Em seguida, a mãe entrou para participar da terapia. Aziz disse que compreendia que tudo permanecia o mesmo e que era normal naquela situação e que as rotinas funcionavam muito bem naquele tipo de tratamento, mas que alguns pacientes progrediam lentamente em razão de algum obstáculo e que aquele obstáculo era um traço da personalidade do paciente. Ele disse que aquilo entrava em jogo e que o paciente resistia e evitava dar mais um passo e que ele via aquilo nela. Aziz disse que ela nem lembrava dela mesma, mas ainda era ela e que por aquele motivo os traços da antiga personalidade dela continuavam afetando-a. Ele citou algumas características, tais como timidez, constrangimento, retraimento. Ele disse que ela tinha um ponto de resistência e que provavelmente a antiga Seher tinha as mesmas características. Em seguida, ele disse que se aqueles traços dela não criassem nenhuma resistência, aquilo poderia motivá-la a dormir na mesma cama com o marido. Naquele momento, a giripoca piou, pois é. Ela disse ao médico que não se lembrava de nada, querendo saber como poderia dormir na mesma cama com um homem que ela não conhecia. E Yaman, que já tinha levantado assustada, ouviu de Seher que tudo estava estranho para ela. Com relação a esse médico, temos a mesma opinião. Inconformada, Seher disse que ele continuava sendo um estranho para ela, perguntando se ele não via. Ela disse que sentia muito, mas que não fazia sentido colocando um fim na terapia. Ela disse que estava desistindo. Isso tudo olhando nos olhos do Tudão, pois é. Ela se dirigiu ao médico dizendo que não iria continuar com aquelas sessões inúteis. Yaman perguntou se não era uma decisão um tanto impulsiva. E Seher disse que não acreditava e que era a melhor decisão. Naquele momento, o médico se manifestou dizendo que seria como ela quisesse e que ele não quis ofendê-la e que estava apenas fazendo o trabalho dele. Ele disse que ela poderia ter certeza daquilo. Seher, olhando nos olhos do médico, disse que significava que os métodos dele não funcionavam para ela e que se aquilo era um tratamento, significava que não podia responder a ele. O médico disse que dependia dela e queria excluir as consultas dela da agenda dele porque ninguém poderia forçá-la a fazer algo que ela não quisesse. Naquele momento, ela concordou dizendo que não queria permanecer lá. Antes que ela saísse, Aziz quis dizer mais uma coisa. Ele disse que já que não iriam se ver de novo, iria dar o último conselho. Ele disse que até aquele momento ela tentou lembrar do passado com as visões dela e sentimentos, pedindo que ela ativasse outro aspecto do cérebro dela. Ele pediu que ela tocasse nas memórias,
que sentisse, que cheirasse, abraçasse o marido e o sobrinho, tocassem neles, cheirasse. Ele pediu que ela surpreendesse o seu cérebro e naquele momento Seher olhou para Yaman. Aziz disse que aquilo poderia afetar áreas não danificadas e desencadear as lembranças. Seher disse que os métodos dele, o que ele a fez fazer, eram inúteis e logo depois disse que não iriam cansá-lo em vão por mais tempo, saindo em seguida, Yaman parecendo um cão de guarda atrás sem nenhuma reação. No carro, Yaman perguntou se Seher estava melhor e ela disse que achava que tinha o decepcionado de novo. Ela disse que não funcionava. Yaman falou sobre as características dela, que era envergonhada, e que levaram um ano para ouvir o nome dele na boca dela e tals. Quando chegaram em casa, Yaman perguntou se ela queria tomar café com ele. Ela não aceitou e disse que pegaria água na cozinha. Iria dizer para eles fazerem uma xícara de café. Eita! Naquele momento, Yaman dispensou o café dele borocochosinho. Enquanto ele ficou na sala, Seher foi para a cozinha e a Dalit aproveitou o ensejo para saber como tinha sido o dia dela e tals. Seher disse que foi normal e a Dalit perguntou se ele tinha dado lição de casa de novo e se dirigindo a Neslihan, disse que ficariam felizes em ajudar e Neslihan concordou. Seher apática saiu da cozinha e ao passar pela sala ouviu Yaman pedindo que Nedim começasse a pesquisar um novo psicoterapeuta para Seher a partir da lista que já tinham feito, e saiu sem perceber a presença dela. Yusuf mostrou um desenho do herói favorito dele, o gigante. A Seher disse que era lindo, perguntando que conto de fadas era aquele. Yusuf disse sobre como ele poderia esquecer, comentando que costumavam dizer o tempo todo, e pediu que ela o lembrasse. Seher disse que os dois esqueceram algo e que era para ele não se preocupar. E o episódio terminou. E tudo indica que Seher começará a lembrar amanhã aos pouquinhos. Pois é, vamos ver se agora as coisas começam a andar, porque eu já não aguento mais. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye!